Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, a serviço do Reino de Deus, da verdade. Aleluia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então precisamos ouvir cada vez mais a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, a única verdade. E Jesus o bem declara, porque ele é a palavra, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Estamos aqui numa praça muito linda, muito bonita. Aleluias. Glórias a Deus. Está, não é? É a natureza, né? Linda como sempre. Glórias a Deus. Que maravilha. Aleluias. Muito bem. O tema que Deus me inspirou nesta manhã é sobre o amor. Mais uma vez. Tá certo? Glória a Deus. E vamos ver a expressão máxima disso, que é o próprio Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E as palavras são do próprio Jesus, a própria expressão do amor. Ele diz, porque Deus, ele amou ao mundo de tal maneira, ou de uma maneira extraordinária, que enviou o seu único filho e o entregou naquela cruz para nos salvar. Estávamos perdidos, condenados, mas ele nos salvou, aleluias, derramando ali o seu sangue precioso, como João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Muito bem, queridos. Qual é a lição que tiramos disso? Deus, ele olhou para a necessidade do ser humano e não se agradou em não haver justiça, de maneira que Jesus Cristo é a nossa justiça. Esse é o Evangelho, tá certo? Mas aí está o grande sinal. Deus olhou para a nossa necessidade. Amém? Glórias a Deus. E a gente sabe que o principal mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Eu acho que já resume tudo. O que nos mostra, amado? Que o amor nos faz olhar para fora. Tá certo? E quando Cristo está completando a sua missão, então ele proclama, deixa um novo mandamento. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus, aleluia. De que maneira que Jesus nos amou? Em Getsemane, estava em obediência. Por 2 vezes, ele pediu ao Pai que afastasse dele o cálice, quer dizer, a missão que ele tinha. Mas eu creio, e tudo indica que na segunda vez o seu coração foi muito mais ainda. E foi com respeito ao ser humano perdido, condenado ao inferno. E esse foi o principal motivo, na verdade, esse era o motivo de ter vindo. Amém? Então, olhando para a nossa necessidade, somando isso tudo, ele disse: Pai, façamos então, que seja feita a tua vontade. E assim, ele se entregou às mãos dos seus acusadores, opressores, dos seus carrascos. Amém? E naquela cruz se entregou por nós. Lindo. Amém? Agora, tratando do novo mandamento para nós, que é para a igreja, para cada um de nós que professamos ser de Cristo, aleluia, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui existe um recado interessante. Ele não diz que vos ameis a vocês mesmos. Por que será? Porque isso traz o egoísmo. A prioridade não é nós, a prioridade é os outros. E o tema, na verdade,
é egoísmo. E o que o egoísmo traz de problemas, de negatividade, eu diria até de destruição de relacionamentos. Glória a Deus. O ser humano foi criado para viver em função dos outros, não de si mesmo. Amém, amados? Então, que vos ameis uns aos outros. É para fora. Quando o amor de Deus está presente em nossas vidas, de fato, isso aí não é teoria, nós passamos a olhar para fora de nós mesmos, para a necessidade do nosso próximo. Aleluia? Das pessoas. E tem uma passagem bíblica que caracteriza muito bem isso. E como é que eu posso pensar nos outros sem pensar em mim? E a palavra está num texto que nós muitas vezes dizemos, que trazemos de cor, mas não meditamos na sua importância. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pronto. Podemos descansar nisso. É o que Deus quer. Descansa em mim. A tua vida está nas minhas mãos, sob meu controle. Agora vai e abençoa o teu próximo. Ame o teu próximo. Vive em função do teu próximo. Então essa é a regra do reino de Deus. Só que o egoísmo é contrário a tudo isso. O egoísmo tem a ver com o mundo. Amém, amado? As pessoas vivem para si mesmo e dão ao próximo a migalha que sobra. Mas convosco não é assim, diz Jesus. Aleluia, glória a Deus. Começa, inclusive, pelo principal, que é a pregação do Evangelho. Aleluia. Eu preciso ver a necessidade das pessoas que não têm Jesus. E isso me faz fazer alguma coisa. Isso me faz tomar uma atitude. Aleluia. E fazer alguma coisa para que aquela pessoa venha. Aleluia. E entender o Evangelho. Glória a Deus. É a obrigação de todos nós. Não é? Para aqueles que estão à nossa volta, trabalho, na escola, ou seja onde for, fazer conhecido a eles a nossa fé e o porquê da nossa fé e a esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, veja, quando nós vimos em Efésios 2, Paulo dizendo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, já pensou sobre isso? Quer dizer, aquele que não tem Jesus está morto em seus pecados. E muitas vezes pessoas à nossa volta, eu digo para mim e para você também, e a gente não faz nada, nem um folheto, nem uma palavra, nem um Deus te abençoe. Estamos envergonhados daquilo que nós somos, muitas vezes. Ou pensando somente em mim. Eu, é só eu. E a lei de Cristo para a igreja não é essa. É os outros. Porque Deus cuida de você. No momento em que nós entregamos nossa vida para Deus, Deus está no controle dela. E você se torna servo, instrumento dele. Aleluia. Então essa palavra de Efésios capítulo 2 é importantíssima. Vós estáis mortos, estávamos mortos na verdade. Aleluia. E quando nós tomamos uma atitude através do Evangelho, recebemos a Cristo, o Senhor e Salvador, aleluia, Ele nos vivificou, nos ressuscitou espiritualmente e passamos a ter vida com Deus. E tem uma palavra que está muito ligada a isso. Aquele que tem Jesus tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus, Jesus, não tem a vida. Então está muito claro isso, amém? Na questão do Evangelho. Agora, fazer o bem faz parte de nós, glória a Deus. Quando a pessoa que agora tem Jesus está com seu coração cheio de amor, pronto, não é? Abençoar aquela pessoa que tem necessidade de ser espiritual, ou seja, qualquer uma delas. Agora, trazendo isso para a própria igreja, porque esse mandamento é para a igreja, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, é para a igreja, aleluia. E o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Ao verem isso, e Atos mostra muito bem isso, no capítulo 4, se não me engano, esse movimento, uma igreja que olhava para fora. Agora, veja bem, em qualquer tipo de relacionamento, um casal, por exemplo, quando é que ele é feliz? Quando um olha
para a necessidade do outro. Amém, amados? E está pronto a ajudá-lo. Quer dizer, ele não vive para si mesmo. E é o grande problema de hoje. Os casais entram em aliança, mas cada um vive para si. Caos. Problema sério. Amém? Porque a minha vontade é que tem que prevalecer. O egoísmo é isso. Muitas vezes negamos até a vontade de Deus. Olha como o egoísmo é terrível. Mas uma união realmente para dar certo, seja qual for, cristã, principalmente, é dessa maneira. É entregando o caminho a Deus completamente, deixar Ele estar no teu controle e você se tornar um instrumento na vida do outro e jamais em você. Então o egoísmo tem que ser quebrado em nossa vida. Se nós não quebrarmos isso, e vem muito do orgulho, da vaidade, da prepotência, do eu, da egocentriza. O egocentrista, ele vive assim, egocentrismo, né? Vive para si mesmo, amém? Apesar de muitas vezes ter aparência, mas no decorrer da sua vida você nota isso, que o centro é a pessoa mesmo, e não pode ser assim. O amor de Deus nos faz olhar para fora. Glória a Deus, seja irmãos, seja casais, seja no relacionamento cristão com a igreja, por exemplo. Aleluia. Como é que as pessoas podem ser submissas ao seu pastor, que é a maior autoridade da sua igreja, se reina nela o egocentrismo, o eu? Aleluia. Quer dizer, vai entrar em choque, porque eu me submeto ao amor de Deus, eu me submeto à sua palavra, eu me submeto às autoridades, ou então não vou a lugar nenhum. E vai haver problema sério por causa disso. Amém, queridos? Então, isso é muito sério, aleluias, porque isso tem destruído relacionamentos, e muitos, aleluias, porque onde o egoísmo estiver na frente, tiver autoridade, tiver domínio, é o caos. Agora parece que muitas vezes nós nos esquecemos da palavra de Deus. Eu pergunto mais uma vez, para que serve a palavra de Deus? Se eu não obedeço, por que vocês me dizem e me chamam Senhor, 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 se não faz o que vos digo? E dizer que eu sou de Jesus, que eu amo Jesus, que Ele é o meu Senhor, mas não obedecer a sua palavra,